Bom, boa noite a todos. Acho que agora já estamos ao vivo. Espera só mais um pouquinho. Vou só me avisar aqui. Só um segundinho. Bom, boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Nessa próxima 1 hora, nós vamos conversar um pouco sobre o potencial da agricultura de baixo carbono no oeste da Bahia. Eu sou Juliana Monte, coordenadora do programa Soja na Solidariedade Brasil, e esse evento é uma realização da Solidariedade da IBA da Fundação Bahia em parceria com a ABAPA. Para quem não conhece, a Solidariedade é uma organização internacional com 50 anos de experiência e atuação em mais de 40 países no desenvolvimento de cadeias de valor socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis nos campos da agropecuária e da mineração. O projeto Soja no Brasil teve início em 2010 e desde 2019 nós focamos nossa atuação no Matopiba e caminhamos em projetos com parceiros locais para o desenvolvimento sustentável da cadeia da soja. A agricultura de baixo carbono é uma das frentes do programa, que é apoiado pelo NICF e pelo Land Innovation Fund. Bom, depois dessa pequena introdução, eu gostaria de dar as boas-vindas para o Dr. Alexandre Cunha de Barcelos Ferreira, pesquisador da Embrapa Algodão, Carminha Amício, que é agricultor e vice-presidente da FAEB, Federação da Agricultura do Estado da Bahia, e a Luiz Pradella, que é produtor rural, conselheiro consultivo da IBA e vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na palha. Então, boa noite, Carminha, Pradella, Alexandre, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. Antes de passar a palavra para os convidados, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão nos assistindo hoje à noite que as perguntas são muito bem-vindas e elas podem ser feitas via chat. Então, por favor, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas via chat durante todo o evento. Vou começar, então, passando a palavra para o doutor Alexandre, contar um pouco o que é a agricultura de baixo carbono e falar também sobre os resultados do estudo que foi realizado pela Embrapa em parceria com a Fundação Bahia sobre o sequestro de carbono em sistemas de produção de grãos e fibras em solos arenosos no oeste da Bahia. Então, doutor Alexandre, por favor, a palavra está com você. Ok, Juliana. Vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês estão vendo já? Sim. Maximizou, né? Sim, está em modo apresentação, estamos vendo. Tá bom, Juliana. Boa noite, Carminha. Boa noite, Luiz Pradella. Obrigado pelo convite, né? Agradeço a Solidariedade, a Fundação Bahia, a IBA, pelo convite, e estar aqui representando a Embrapa e falando um pouco dos trabalhos que nós desenvolvemos no Cerrado Brasileiro, especialmente nesse ambiente do oeste da Bahia, né? Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em fitotecnia, trabalho com sistemas de produção de algodão. A minha unidade fica na Paraíba, mas eu fico lotado no Cerrado, na Embrapa Arroz e Feijão, e atuo no Cerrado de vários estados que o contemplam, né? As minhas linhas de trabalho envolvem não só algodão, mas envolve soja, milho, feijão, plantas de cobertura e o manejo geral do algodoeiro nesses sistemas, né? Bom, esse tema, potencial da questão da agricultura de baixo carbono, né? Vou comentar rapidamente, né, nosso tempo é curto, por que isso e o que isso tem a ver, né? Qual que é o papel da agricultura nesse cenário que está cada vez mais em evidência, né? A população mundial, nos últimos, de 1974 para atualmente, ela praticamente dobrou, né? Então, a gente tem que a população, hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas, e as perspectivas são que aumente cada vez mais, né, nas próximas décadas, e o mundo, né, a população aumentando consideravelmente, essas pessoas precisam se alimentar, vestir, precisam sobreviver, meios de transporte,
e a agricultura tem que produzir alimento para esse povo todo, né? Então, existe uma questão ambiental da produção de alimentos que acaba influenciando em emissões de gás de efeito estufa. Então, as pesquisas mundiais, os trabalhos mostram, né, que à medida que a população do mundo aumenta, se aumenta as concentrações, as emissões globais de gás carbônico. E não somente de gás carbônico, né? A gente tem o próprio metano e o óxido nitroso. A questão é que a participação do CO2 ela é muito mais relevante em questão de intensidade, né? A quantidade de gás de CO2 na atmosfera ela é muito maior do que o metano e o óxido nitroso. Então, essas emissões aumentando em função desse todo fator antrópico, né, do papel do homem na sobrevivência no nosso planeta, ele leva ao aquecimento global e aos eventos climáticos adversos. O aquecimento global, ele nada mais está relacionado do que a incidência da luz solar sobre a Terra, resumidamente, né? Essa luz, parte dela ela é retida no planeta e parte é refletida. E quanto mais CO2, óxido nitroso e metano na atmosfera, esses gases têm um poder de aquecer e de aumentar a temperatura. Então, é o aumento desses gases que faz com que a luz do Sol, refletida pela Terra e voltando para o espaço, não vá para o espaço e fique aquecida na atmosfera. Então, isso é o aquecimento global e os dados históricos mostram que, ao longo das últimas décadas, tem aumentado consideravelmente, né? Com relação a eventos climáticos adversos, a gente percebe muito em questão de granizo, às vezes veranicos muito intensos com temperatura extremamente elevada, isso é muito comum no Brasil. E mesmo quando a gente fala em aquecimento, existem eventos extremos de baixas temperaturas, né? Então, muitas vezes a gente vê nas regiões dos polos, né, temperaturas extremamente baixas, que é uma questão relacionada a essa de adversidade de eventos climáticos extremos, né? Então, a agricultura, o que ela tem a ver com isso tudo, né? O solo, ele é o maior reservatório de carbono do sistema terrestre. Então, quando a gente está falando de terra, o solo é o que mais tem carbono estocado, cerca de mais de 4 vezes carbono no solo em relação ao que tem em todas as plantas do nosso planeta, e cerca de 3 vezes mais do que tem na atmosfera. Então, é um verdadeiro reservatório de carbono. A lógica que no nosso planeta, o maior reservatório está relacionado aos oceanos, né? Mas em termos de planeta, é o nosso solo. Então, a agricultura, nesse cenário todo que a gente ouve falar aí em questão de mudanças climáticas e aquecimento global, a agricultura ela é parte da solução para reduzir esses gases de efeito estufa. E isso não é difícil, né? Basta conciliar algumas práticas agrícolas de sistemas de produção conservacionistas, né? Boas práticas de produção que claramente se percebe que o carbono no solo está aumentando, né? Então, aqui eu vou falar basicamente de áreas de produção de grãos e fibras, né, no caso o algodão, que já estão em uso. Não vou comentar nada a respeito de queimadas, desmatamento, pastagens degradadas. Eu vou tratar apenas das áreas de produção, a exemplo das da região oeste da Bahia, que já são trabalhadas com soja, com milho, com feijão, com algodão, como exemplo, né? Então, uma das formas de reduzir a perda de carbono no solo é reduzir a perda de matéria orgânica. Matéria orgânica nada mais é do que o carbono, por oxidação ou erosão. A oxidação está relacionada à decomposição dos materiais, né? Então, o revolvimento do solo favorece muito a decomposição da matéria orgânica, porque expõe aquele material que estava estruturado, oxigena esse solo e faz com que essa degradação e decomposição da matéria orgânica libere o CO2 para a atmosfera. A erosão laminar, né, chuvas torrenciais, muitas vezes elas fazem com que essa matéria orgânica na camada superficial seja carreada, levada para fora da área. A maior parte da matéria orgânica dos solos mundiais, ela está nos primeiros 5 centímetros, assim como boa parte dos nutrientes, né? Então, é extremamente importante que isso seja eliminado ou diminuído.
Essa questão de construção de terraços agrícolas é extremamente importante, né, para que essa chuva acumulada não saia arrastando e levando os solos. Semeadura em nível também é bem importante, que ajuda a conter a água de escorrimento. Uso de resíduos orgânicos, tanto vegetais quanto animais, é difícil em grandes áreas, né, em áreas de agricultura empresarial, mas áreas de menor escala é um pouco mais fácil. E os sistemas de produção, né, que têm sido muito preconizados, né, no próprio site da Embrapa, a questão da integração lavoura, pecuária e floresta, sim, são obtidas várias informações, vários resultados de pesquisa deste sistema que tem ganhado muita evidência nos últimos anos, né? A integração de floresta, de culturas anuais, de pastagem e animais no sistema. Mesmo quando não tem a árvore no sistema, você tem a integração lavoura-pecuária. O milho no sistema Santa Fé, consorciado com braquiárias ou pânicos, esse milho é colhido e essa braquiária serve para alimentação animal. E quando não tem animal no sistema, apenas a planta de cobertura, né? No caso, essa gramínea, essa braquiária, ela vai ser extremamente importante para o sistema como prática agrícola para aumentar o carbono no solo. Isso aqui é uma região da Bahia, que foi colhida a soja e semeou braquiária lusiense em segunda safra. Também não tem gado no sistema e uma opção de trabalhar depois da soja. Tem vários adubos verdes, várias plantas de cobertura que são trabalhadas e tem opção de melhorar o sistema, de diversificar o sistema em todos os sentidos, né, principalmente a questão de biologia do solo, que está muito relacionada à questão de matéria orgânica, a atividade biológica no solo, é que vai trabalhar todos esses resíduos orgânicos e incorporar ele em estruturas de carbono mais estabilizadas, né? Rotação de culturas, então diversificar culturas nas áreas, diferentes espécies, é uma estratégia importante para gradativamente, ao longo dos anos, ir aumentando o carbono no solo. Corretas adubações, né? Então os aportes de resíduos de vegetais, tanto das culturas trabalhadas quanto das plantas de cobertura ou adubos verdes, essas plantas só vão desenvolver adequadamente se tiver nutrientes em quantidades suficientes no solo, para não haver o extrativismo, né? É importante que tenha uma ciclagem eficiente de nutrientes. Então, essas práticas que eu acabei de comentar, né? Planta de cobertura, rotação de cultura, eliminar ou revolver o mínimo possível o solo, está tudo relacionado a essa tecnologia preconizada pelo Plano Agricultura de Baixo Carbono do governo brasileiro, que é a parte do plantio direto na palha, que é uma das tecnologias. O Plano Agricultura de Baixo Carbono de 2010-2020, ele encerrou esse primeiro ciclo. O novo plano está praticamente pronto, né? Foi lançado a semana passada. Depois vocês podem ter acesso por esse link aqui, né? No próprio site do Ministério vocês conseguem isso, no Ministério da Agricultura. O plano ABC+, vai contemplar essas mesmas tecnologias, é um plano mais ambicioso, é um plano mais maduro, e o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura e várias entidades, instituições de pesquisa, de transferência estão envolvidas, os governos dos estados vão estar bem envolvidos, e para que o plano da segunda fase seja muito mais exitoso do que foi o da primeira fase. Plantio direto na palha é o que nós vamos nos atentar de agora em diante, mostrando resultados de pesquisa, né? Essas fotos são de alguns trabalhos nossos conduzidos ao longo do Cerrado, essa foto do Evaldo Vilela, do Lourivaldo Vilela, perdão, da Embrapa Cerrados, colega nosso. Esse aqui é os trabalhos nossos, esse aqui foi no Cerrado da Bahia, esse aqui no Cerrado de Goiás, mas só tem uma forma de incorporar carbono ao solo, né? Enquanto se trabalha com as culturas, com sistemas de produção de grãos e fibra, cultivando essas espécies. É você aportar mais carbono do que tirar, né? Então, uma forma de aportar carbono é você ter o resíduo das culturas, da soja, do milho, do feijão, do algodão, e tanto de parte aérea quanto de raízes, suponha que uma planta de uma braquiária tenha 10 toneladas de matéria seca de parte aérea. Existem alguns trabalhos que relacionam que chega de 30% de matéria seca ela tem raiz, né? Ou seja, teria 3.000 quilos de matéria seca de raiz. E a gente observa que algumas espécies têm uma capacidade tremenda de aprofundar a grandes profundidades, né? Então, a capacidade da espécie produzir e aportar matéria seca de parte aérea e de raiz
Quando as plantas estão em desenvolvimento, elas estão fotossintetizando, tirando o CO2 da atmosfera, incorporando em compostos orgânicos, vários compostos orgânicos vão sendo liberados para o solo e gradativamente também a microbiota do solo vai agregando isso em estruturas de carbono no solo. Então, quando a gente pensa em culturas anuais no Cerrado da Bahia, então esse aqui é um trabalho que nós conduzimos, né, o colega Júlio, que hoje está na Embrapa Territorial, e com o apoio tremendo da Fundação Bahia e do Fundeagro, nos aportando e nos ajudando, aportando financeiramente, nos ajudando em questão de condução dos trabalhos, a gente observa que o monocultivo de soja, monocultivo de milho e monocultivo de algodão, todos com preparo convencional, com aração e engradagem, isso aqui durante 6 anos foi a soma de parte aérea de matéria seca que acumulou, o que está em preto. E o que tinha de carbono, cerca de 40%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ambiente, da espécie, está relacionado a carbono. Então, a gente tem a quantidade aportada, tanto de matéria seca, quanto o que tinha de carbono. Isso em 6 anos. E a gente tem os sistemas conservacionistas, com relação a plantio direto, sistema plantio direto, soja, depois milho consorciado com braquiários usienses, sistema plantio direto, soja, com crotalário expectáveis em segunda safra, milho com rosiziense e depois algodão. E esse sistema plantio direto, soja safra, sorgo segunda safra e o algodão vindo depois. E a gente observa que tem, de modo geral, foi cerca do dobro de matéria seca aportada nesse sistema plantio direto, comparado com os convencionais, e praticamente o dobro de carbono acumulado nesse resíduo orgânico que estava sob a superfície do solo. Nem todo carbono, apenas uma pequena parte, cerca de uns 20% desse carbono que vai ser agregado ao solo, ele é incorporado na forma de resíduos orgânicos mais estabilizados. Parte desses resíduos acabam se perdendo, mas é uma forma de, ano após ano, você melhorar essa questão do solo. E a gente comprova isso, né? Esse trabalho foi publicado ano passado, né? É o mesmo trabalho anterior. Estoque de carbono em megagrama por hectare, que é tonelada, de 0 a 40 centímetros de profundidade. Então, aqueles sistemas convencionais, comparando com o sistema plantio direto, na média, considerando aqui, vai dar cerca de 7 a 10 toneladas de estoque de carbono a mais comparado com os sistemas convencionais em 6 anos, né? Se nós dividirmos essas 10 toneladas em 6 anos, dá mais do que 1,5 toneladas de matéria de carbono adicionada ao solo por ano, né? Então, isso é bem relevante a nível de Brasil, né? E o que a gente percebe, então, é que o CO2, né, retirado da atmosfera, esse gás de efeito estufa, retirado pelas plantas, para produzir alimentos para essa sociedade, para a população que só aumenta no mundo, é possível fazer isso tudo e agregando carbono ao solo, né? Então, o sistema plantio direto no Cerrado do Brasil, né, em convergência com essa iniciativa de 4 por mil, ela surgiu na COP21 em Paris, em 2015, principalmente teve um grande incentivo do governo francês, e em função da média global de carbono no solo, a sugestão saída dessa iniciativa, 4 por mil, foi que em 10 anos teria que aumentar o carbono no solo em 4%, né, estocar esse carbono no solo em 4%. Vários países não gostaram muito, tem críticas internacionais com relação a esse trabalho, né, com essa iniciativa, porque fala que os estoques no mundo eles vão ter um certo limite, e tem razão, só que no nosso ambiente de cerrado, a gente percebe que na maior parte do cerrado nós temos extrema condição favorável de aumentar, então a gente percebe que em 6 anos, no Cerrado da Bahia, um solo com 15% de argila e o resto areia praticamente, nós tivemos 28% de aumento nesse estoque, enquanto a meta era 4% em 10 anos.
no solo argiloso aqui de Goiás, nesse trabalho que eu conduzi, junto com esses colegas, com o próprio Júlio e outros colegas, a Ana e outros colegas de várias unidades da Embrapa, nós obtivemos que 20% após 9 anos, né? Ou seja, bem mais do que o mundo está preconizando e que é uma meta. E não tem muito segredo, né? Basta você trabalhar, né? E produzir grãos relativamente com altos rendimentos, né? A gente é muito questionado pelo setor produtivo, geralmente fala assim, e o que eu ganho com isso, né? Eu vou ter um retorno financeiro? O governo brasileiro está bem preocupado com isso, o plano ABC+, esse novo plano, se vocês depois entrarem e olharem, pelo que a gente percebe, eu não participei dos grupos de trabalho, mas lendo alguns materiais, a gente percebe que o Ministério da Agricultura está bem preocupado que tenha mais estímulos, mais incentivos para que se aumente realmente a adoção dessas práticas conservacionistas, aquelas tecnologias, o sistema plantio direto, nesse caso desses resultados que a gente está apresentando, é uma tecnologia dessas tecnologias, né? E que a gente sempre fala para o agricultor, mesmo que não tenham incentivo, eu acredito que vá ter, né? Porque é uma forma das pessoas entrarem de corpo e alma nesse sistema, que ajudar a mostrar lá fora, com bases científicas, né? Vários trabalhos científicos, tantos nossos da Embrapa, tem vários trabalhos da Embrapa e de outras instituições que é realmente possível trabalhar de forma conservacionista e produzindo bem alimentos, né? E a gente consegue também ter ganhos de produtividade, né? Então, a gente tem aqui ganhos de soja de 10% a 15%, algodão de 20%, o milho, nesse caso aqui, desse sistema plantio direto aqui, soja, milho com braquiária, comparado com o convencional, não teve incremento. Mas comparando esse sistema convencional com esse que envolvia o algodão no sistema, provavelmente em função das maiores doses de fertilizantes que são aplicados no algodão, deixando residual para o milho naquele ambiente, provavelmente foi um dos fatores que melhorou esse aporte, essa produtividade de grãos de milho. Não é tão comum aumentar a produtividade do milho no sistema plantio direto, a gente já observou isso em outros trabalhos no Cerrado, que não na Bahia, mas soja e algodão, quase todos os trabalhos a gente vê expressivos ganhos de produtividade. Então, isso é renda para o agricultor. Mas a gente imagina que vai acontecer, né, de ter benefícios para que esses agricultores fiquem mais estimulados, né? Tem o plano safra, tem algumas políticas de crédito que provavelmente vão ser mais implementadas para que o agricultor ele tenha acesso a recursos com taxas mais baixas para subsidiar, né? Subsidiar não, para financiar a sua produção agrícola, né? Então, com base na região oeste da Bahia, né, assim como boa parte do Cerrado brasileiro, a gente sabe que a agricultura ela pode contribuir muito significativamente para a agricultura de baixo carbono, para a produção sustentável de grãos e fibra e redução de gases de efeito estufa, né, com maior eficiência e resiliência. Resiliência é importante comentar brevemente, nos solos arenosos da Bahia, a gente sabe o tanto que um veranico ele é problemático, né? 15, 20 dias de veranico, se vocês observarem os dados históricos da Conab de produtividade e vincular aos períodos de veranico, 2015 e 2016 foi um exemplo clássico, que as produtividades das culturas foram lá para baixo, né? Os níveis de rendimento foram muito baixos. E nos sistemas mais conservacionistas, nós observamos isso nesses trabalhos conduzidos na Fundação Bahia, a gente teve, as produtividades diminuíram, mas elas foram muito menos drásticas comparado com aqueles ambientes com sistemas que não tinha palha, né, não tinha SPD estabilizado. Isso aqui são as referências bibliográficas daqueles trabalhos que eu comentei, se depois alguém quiser aprofundar, né? Eu já agradeci, mas só reforçando o apoio do Fundeagro para financiar os nossos projetos, a Fundação Bahia por nos ajudar a conduzir, disponibilizar a equipe. São trabalhos de sistema de produção de longo prazo, que não é de um ano para o outro, né? Acumular carbono no solo, isso é um processo que vai ano após ano, né? Do primeiro para o segundo, terceiro ano, às vezes os efeitos são insignificantes. Isso se constrói, né?
incorporar carbono no solo é um processo de construção. Perdê-lo, em uma semana consegue perder boa parte, é só começar a revolver o solo, né? Bem, eu estou à disposição, falei bastante, depois a gente vai poder conversar com a Carminha, com o Luiz Pradella e responder algum questionamento que porventura vier a ocorrer. Obrigado. Obrigada, doutora Alexandre. Vamos ver se chegam algumas perguntas do pessoal. Obrigada por ter se controlado também no tempo, nos 15 minutos que a gente combinou. Eu estou tentando aqui voltar a tela. Ah, tá, tem que tirar o compartilhamento, sem problemas. Enquanto isso, eu vou passando a palavra para o Luiz Pradella, que vai fazer uma apresentação sobre a contribuição do tráfico controlado na fazenda e a relação com a contribuição do tráfico controlado na fazenda na agricultura de baixo carbono, né? Pradella, então, nos próximos 15 minutos, eu te aviso quando tiver uns 12 minutos aí, para você ir finalizando. Deixa eu só ver. O doutor Alexandre conseguiu? Ainda estou vendo sua tela aqui com sua apresentação. Eu estou tentando voltar a tela, Juliana, para eu desabilitar o meu compartilhamento. Sem problemas, a gente aguarda um pouquinho. Pronto? Acho que agora deu certo, Pradella. Fica à vontade. Tudo certo, né? Sim. Ok. Boa noite a todos. Vou dar o início aqui para falar um pouco da nossa experiência, ou estar aqui mesclando um pouco do trabalho da propriedade, com o trabalho das instituições, com volumes regionais aqui da produção no oeste da Bahia, né, os manejos, e levar um caso da nossa propriedade em relação ao sistema de plantio direto, o tráfego controlado, os manejos, rotação de cultura que nós atuamos. Com a apresentação, nós somos, eu, meu irmão, a minha família, nós somos natural do oeste do Paraná e estamos aqui na Bahia do final do ano de 2000, né? Iniciamos a nossa primeira safra aqui, na safra no ano de 2001, né? Safra 2001 e 2002. Aí algumas entidades com trabalhos voltados à emissão de baixo carbono na região, a IBA, a BAPA, a Fundação Solidariedade, e a pesquisa voltada às boas práticas agrícolas no empreendimento rural, né? Então, já o que? Estudos sobre compactação, filtração e biomassa por micro-regiões, biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, como já tivemos a oportunidade de ouvir o Alexandre, carbono no solo, estudos de solo na região oeste da Bahia, e aí ao lado as entidades que foram parceiras para isso, né? E lembrar os internautas que as nossas apresentações ficarão aí para pesquisa. Então, a minha mesmo, eu procurei colocar bastante informação, não quer dizer que nós vamos discutir aqui todas elas que estão aí, mas tem o objetivo de poderem estar pesquisando depois, né? Aqui são os números da região oeste, então não tem muito o que falar, está escrito aí, né? A área total da região, a área consolidada, áreas produtivas, a área irrigada, que temos na região oeste, né? A nossa matriz produtiva aí. As produtividades da região oeste, na história aí, pegando a base, uma série histórica aí do início da década de 90, trazendo até os dias atuais, né? A gente pode ver que tivemos um incremento de
de produtividade de praticamente o dobro, né? 186% de aumento de produtividade nesses 30 anos. A produtividade da soja saindo de 30 sacas por hectare para 47 sacas por hectare. Isso compreende todas as áreas de soja, né? Então, já tivemos produtividades muito maiores do que isso. A exemplo desse ano, também a média regional é muito acima disso, mas tem que se trabalhar o geral total, né? Aqui, no caso, é a produtividade de algodão também, né, que teve um salto de produtividade do algodoeiro quando se tratou aí do início da mecanização aí próximo ao ano 2000, né? Então, se tem uma produtividade aí, um incremento em pouco mais de 20 anos, de mais de 4 vezes, né? De incremento de produtividade, que foi o uso da tecnologia, a utilização da mecanização, da questão dos pesticidas, dos produtos biológicos também que entraram do sistema de plantio direto. Enfim, a mudança de manejo levou a ter um incremento excepcional de ganho de produtividade, né? Ou seja, com muito menos estoque de terra, de hectares, se consegue produzir muito mais naquela mesma área. Aqui é a evolução da cultura do milho na Bahia. Também teve um incremento de produtividade muito grande, né, com o lançamento quando o produtor lançou mão de realmente passar a utilizar as tecnologias. Então, o ganho sempre é exponencial no caso do milho, principalmente, que vocês podem ver que a área de milho, praticamente dos anos 90 até agora, ela se manteve estável, né? Praticamente não tivemos aumento de produtividade de área na Bahia aí por uma questão inclusive de logística, né? Ou de consumo interno que não absorve, né? Não se tem um outro consumo maior para o milho na região, então ele precisaria ir para essa questão do carbono, né? De ter 3 vezes ou 4 vezes mais a área de milho que essa da Bahia tem hoje para poder realmente ter um plantio direto, um sistema de plantio direto, né? Um plantio direto de qualidade. Aqui o Alexandre falou do desafio aí do acréscimo de matéria orgânica, que é um dado da nossa propriedade. Essa área teve abertura aí em 2002. Isso acontece com todas as áreas logo após a abertura. O pouco de matéria orgânica que o cerrado tem, ele acaba diminuindo um pouco, e aí acaba estabilizando, e alguns anos depois ele começa a ter essa linha aí de subida, né? Que nós estamos mostrando até o ano de 2017, nós já temos dados mais atuais, essas áreas aí já estão passadas de 3% de matéria orgânica hoje, né? A medição é praticamente a cada 2 anos, né? Dá para a gente melhorar, incrementar os últimos dados nesse gráfico aí. Então, é uma prova de que realmente tem condições mesmo nesses solos leves, de estar incorporando matéria orgânica ao solo. E aqui nós tem aí a fonte, né, da Brasil Verde, Brasil Diverso, do incremento de matéria orgânica no solo, que isso representa, né, porque a gente ouve muito falar da questão do carbono no solo, do sequestro de carbono, enfim, e a gente procurou colocar essa informação mais prática, buscando aí nesse site, e o professor Alexandre aí pode nos ajudar com esse cálculo aí, né, Alexandre? Enfim, é uma conta básica, né, que de 0 a 20, um incremento de 0,8 pontos percentuais, que é o que está lá naquele gráfico anterior, após 13 anos de plantio direto, com rotação de cultura sendo soja 2/3 da área e milho consorciado com braquiária, e ainda em sucessão à soja, a utilização na época com milheto, considerando uma densidade de solo de 1,2 kg por decímetro cúbico, né? Há um incremento de 17,8 toneladas de carbono por hectare.
equivalente aí a 64 toneladas de dióxido de carbono, CO2, em 1 hectare. O que isso representa, né? Se fosse árvore, né? Representa 215 árvores com 10 anos de vida, naquela mesma área por hectare. É uma área, e a árvore é considerada com 298 quilos a cada uma, né? Ou equivalente à queima de óleo diesel, né? Quanto óleo diesel queimou, que colocou na atmosfera, e esse mesmo trabalho recolheu lá 25 mil litros de óleo diesel, ou equivalente a 2.600 litros de óleo diesel por ano sequestrado pela biomassa, né? Eu gostaria de dizer que a nossa propriedade com sistema de plantio direto consome em média de 35 litros de óleo diesel por ano para produzir soja e milho, ou soja ou milho, no caso, porque aqui não tem safrinha, no caso. Então, fica na faixa de 35 litros por hectare para fazer todas as operações e transporte interno. Então, tem um crédito, realmente, uma diferença de crédito muito grande aí. E quem se beneficia com as boas práticas, né, os produtores rurais, porque, em primeira mão, o produtor tem que, primeiro, preservar para depois poder produzir, começando pelas APPs, pela reserva legal, enfim, a sociedade sai beneficiada com isso, e o meio ambiente agradece. Entrando aqui na questão do tráfego controlado, a Mãe Natureza é um plantio direto, né? As sementes e ervas daninhas mantidas na superfície facilitam a germinação ao mesmo tempo, o que facilita o controle, podendo-se utilizar de efeitos residuais diferentes de produtos no controle das mesmas, né? E à medida que quanto menos revolve o solo, o Alexandre colocou muito bem isso daí, né? Nós, como produtores, eu nem falo de plantio convencional, porque 100% das áreas só se revolve o solo realmente no processo de abertura, e depois não se mexe mais solo. Então, não se fala aqui praticamente em erosão laminar ou eólica, alguma coisa assim, porque a gente sempre procura fazer com que o solo não veja o sol, esteja sempre coberto, protegido, ou por palha, ou também por plantas, né? Que não necessariamente tem que estar coberto 100% do tempo, mas tem que ter uma planta, tem que ter sombra nesse solo aí. Aqui é a questão mais antiga um pouco, das falhas por não ter o uso de tecnologia, né? Então, o uso da tecnologia de piloto automático tem facilitado muito isso. No tráfego controlado, nós colocamos as aplicações, as pulverizações, elas acontecem há 11 anos na mesma trilha, e a mais ou menos a cada 3 até 5 anos nós temos que cobrir um pouco esses trilhos, né, porque eles vão aprofundando, mas são verdadeiras estradas de pulverização, ou seja, é como se fosse uma horta, né, onde tem trilhas, trilhas, onde é plantio. A utilização de boas práticas agrícolas, né, o uso de tecnologias e equipamentos mais adequados, como plantio direto, plantio na palha e incorporação de matéria orgânica nos solos, aumento de matéria orgânica, onde o cerrado na faixa de 1%, isso aqui são dados regionais, né, levantados a IBA, enfim, através dos trabalhos que mostrei inicialmente, 1%, e 30 anos chegando a 1,5%, 2%, né? Mas aqueles casos mais específicos que são levados bem a rigor a rotação de cultura com os consórcios, consegue acelerar bem mais isso. Acontece a melhoria da fertilidade dos solos, melhores produtividades de soja e milho do Brasil, e a maior produtividade de algodão não irrigado mundial está no oeste da Bahia, então isso prova que mesmo em solos leves se consegue fazer esse trabalho. Aqui nós ilustramos dessa forma que o tráfego controlado ele é um múltiplo de passadas, né? Um múltiplo de passadas de plantadeira e de colheitadeira tem que ser igual, chegar num múltiplo que dê a passada do pulverizador, né? Então, onde eu falei, né, a criação das linhas permanentes é o que acaba virando quase que uma horta, né? Canteiros e trilhas. Onde se tem solo descompactado...
Só para te avisar, tá? Que tem mais 3 minutos. Ok. As raízes das plantas crescem melhor, as rodas tracionam melhor, e 85% da compactação acontece na primeira passada. Então, se perde muito quando se roda. Então, aqui vem as ilustrações, né? Das diferentes máquinas, sempre procurando montar essas mesmas trilhas, onde a utilização de tecnologia sempre vai facilitar fazer isso, né? Não que não dê para não fazer sem ter a tecnologia, mas a tecnologia facilita muito essa questão. Tudo esse trabalho vai atender o que? O sequestro de carbono, porque só o simples fato de passar um pneu não é só compactação, mas há a queima de palha, né? E o apodrecimento mais rápido dessa matéria orgânica, né? Da palhada, no caso. Então, aí de novo ilustrando aí os múltiplos para o pulverizador. Da mesma forma para a colhedora, ela poder utilizar o mesmo rastro, onde o solo está compactado e onde não está compactado, a diferença das raízes, né, das plantas, então a exploração, o ganho que se tem num veranico. A grande preocupação hoje é com a questão da compactação em profundidade, que foi criada ao longo dos anos por muitos produtores com utilização de grades. As erosões das trilhas, onde as terras não são planas, também é uma preocupação. A adoção gradual é algo sano para não ter grandes investimentos, né? E que as máquinas realmente consigam andar nas mesmas trilhas, fazer, aí são vídeos, eu vou deixar aí, vai ficar para pesquisa, são vídeos que os internautas podem estar assistindo, né? Aqui ainda há uma necessidade de acertar o tamanho do tubo da colhedora para utilizar o mesmo rastro. Agora, esse aqui eu vou fazer questão de passar, essa máquina está equipada com esteiras, para se locomover, ela compacta 1/5 do que pneu mesmo felipado compacta no solo, né? Uma esteira de borracha, então a distribuição do peso pela primeira safra estamos utilizando, estamos satisfeitíssimos com o resultado do trabalho, né? Da não compactação, manejo de palhada, né? Solo totalmente não consegue ver o sol, né? Como falei anteriormente. Plantio que não se vê o solo também, simplesmente na palhada, e vamos indo para o final, né? Que o objetivo nosso é chegar no 100% das operações ou ter máquinas com melhor flutuação, como é o caso da colhedora que eu apresentei. E basicamente isso, tentar evitar ao máximo, planejar todas as manobras que se tem dentro da área de produção, para melhorar muito a questão da infiltração, o armazenamento da água, facilita a implantação das lavouras seguintes, e assim nós vamos. Concluindo aqui, né? É o último, Juliana. Aí a trilha do pulverizador, que há 11 anos é no mesmo local, então já nem se planta nesse local uma linha, ficando falha exatamente para o tráfego das máquinas serem facilitados e ter um melhor aproveitamento, e normalmente está se colocando 30% mais plantas nessas duas linhas vizinhas. E dessa forma, o plantio direto vai seguindo e vai sendo cada vez melhor, porque a matéria orgânica aumenta, e os ganhos são visíveis, e o professor já colocou lá anteriormente os ganhos para soja, para milho, quando tem plantio direto. Eu vou ficando por aqui, disponível para as perguntas na sequência. Obrigado. Obrigada, Pradella, pela apresentação. A gente conversa mais Okay. com as perguntas. Carminha, então vou compartilhar aqui a apresentação e você vai me pedindo, tá, para passar os slides. Isso. Primeiro eu quero cumprimentar o professor Alexandre, o Pradella, te cumprimentar e agradecer em seu nome, Juliana, ao Solidariedade, Fundação Bahia, a IBA e a BAPA, pela importância do tema e trazer a essas discussões para que se possa criar determinados alinhamentos e determinados conhecimentos para a nossa cadeia produtiva.
tá bom? Então, o potencial da agricultura de baixo carbono no oeste da Bahia. Estou fazendo, e gostaria de explicar para todo mundo, uma apresentação muito simples. E quero dizer aqui que antes de qualquer coisa, eu sou uma agricultora, faço parte de um grupo familiar, uma família, onde temos como parceiro eu, meu esposo e meus filhos, que é o Condomínio Agrícola Santa Carmen. E desde a década de 80, 83, que nesse núcleo familiar, nós vimos explorando alguns manejos com o objetivo de cuidados com o solo. Até então, como aqui o solo é arenoso e a gente migrou de um estado de solo argiloso para cá, que viemos do Rio Grande do Sul para a Bahia, obviamente a gente sempre se manteve bastante preocupados com o solo. E aí, lá atrás, a gente já começou utilizando plantio de estilosante, de crotalária, de milheto, enfim, de inúmeras culturas, tentando manter o solo sempre coberto. Obviamente, assim como nós, muitos agricultores também utilizavam determinados manejos com o objetivo da saúde do solo, do cuidado com o solo. Isso, com o passar do tempo, foi sendo implementado, e para isso, o que a gente visava? A saúde do solo, além de uma economia no plantio, além do mais, um melhor resultado de produtividade. E eu acredito que isso continua. Porém, com o passar dos anos, a gente foi aprendendo para que o solo tenha saúde, é preciso, sim, que se faça esse sequestro de carbono. E aí, nós, de alguns anos para cá, abraçamos... Pode passar, Juliana. Aqui eu quis botar de forma bem simples, deixa um pouquinho, essa tela, que é quase uma aulinha para criança, né? Como o professor Alexandre falou muito bem sobre isso, mas aqui eu quero dizer que todo ser vivo que compõe o ecossistema, ele respira oxigênio e emite gás carbônico. Então, aqui, tudo que é verde sequestra gás carbônico. Né? E é muito simples entender isso. Nós vivemos e fazemos parte desse ciclo e estamos emitindo gás carbônico e precisamos trabalhar de forma melhorada para a gente justamente otimizar o sequestro de carbono. Pode passar a tela. Aí eu fiz estou aqui apresentando, está aí meu ilustre sócio e esposo, a braquiária luziziense, que nós abraçamos um projetinho ali de sequestro de carbono, e até, inclusive, foi bastante trabalhado como produtor rústico, né? Criar uma plantadeira que pudesse plantar essa braquiária antes da colheita da soja. E assim foi feito no ano atrasado, foi plantado, ela cresceu, pode passar a tela para a gente ver melhor. Aí foi feito o plantio e ela permaneceu verde até quase o plantio dessa nova safra que acabamos de colher. Foi feita a roçada um pouco antes, então o que se pode dizer aqui? Que durante esse período, apesar de ser uma área de sequeiro, um solo arenoso, ela se manteve sequestrando gás carbônico até quase o plantio da soja. Então, a janela que ficou sem nada foi um período muito curto. E não dá para dizer sem nada, porque a palhada estava aí cobrindo o solo. E aí pode seguir, Juliana, colocando a próxima tela.
Aqui eu estou mostrando o plantio da soja sobre aquela palhada. Então, é fácil, talvez nem tanto para os produtores. E talvez a grande maioria já use esses manejos e nem saiba que está utilizando um manejo que sequestra grandemente quantidade de gás carbônico. Aqui nós efetuamos esse plantio da soja e aí, na sequência, eu vou mostrar o plantio. Pode passar a tela. Aqui está a soja na palhada. Então, o tempo que ficou sem nada verde foi muito curto, porque a soja logo em seguida nasceu e está aí um manejo sequestrando o gás carbônico que nós tanto primamos. Aí, o que a gente vai, enquanto produtor, sem conhecimento, vamos chegando à conclusão que nós precisamos, como produtores, independente de nossos tamanhos, de nossas demandas, seja para plantio de milho, de algodão, de soja, ou de milheto, de qualquer coisa, precisamos conhecimento técnico. E aí precisamos estar organizados em associações de classe, em instituições ou de classe, e ter a possibilidade de, em conjunto, buscar conhecimento e assistência técnica. Obviamente, nós que somos produtores aqui no oeste da Bahia e que podemos dizer que somos de médio porte, para nós, isso aqui, quando a gente olha para uma lavoura dessas, em cima de uma palhada dessas, de um plantio direto, que está cumprindo a sua função, não é tão importante que a gente seja ressarcido por essas tecnologias, mas sim o que nós vamos colher a mais por praticar esse manejo já nos ressarce. E eu acredito que a grande maioria dos produtores nem tenha tanta consciência disso. Nessa lavoura de palhada, a gente colhendo 4, 5 sacos a mais, você já pagou o investimento que você fez com braquiária, enfim, com o manejo que foi feito aqui. E isso nos leva a dizer que, para que a gente tenha um acesso a custos menores, aí pode passar a tela. Aqui eu estou mostrando outro ciclo da soja, pode dar sequência, continuamos ali nesse... Quando eu digo precisamos estar organizados em sistema, em instituições, graças a Deus nós temos as associações como a IBABAPA, a Fundação Bahia, o Senar, a FAEB, os sindicatos rurais, que em conjunto oferecemos para todos os produtores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, a possibilidade de conhecer e de entender determinadas tecnologias e os objetivos que elas têm. Pode passar a próxima tela. Aí nós, enquanto federação, para poder otimizar isso, seja para pessoas do nosso porte ou para outras pessoas, temos projetos como a FIP Paisagens Rurais, como a Agronordeste, como os Procenares. E aí, o que isso objetiva? Diagnóstico produtivo individualizado, plantio... aqui eu perdi. Plantio... planejamento estratégico, adequação, capacitação e avaliação sistêmica dos resultados. Então, como eu disse, todos nós precisamos usar tecnologias que nos conduzem à eficiência dos manejos e a resultados econômicos. Pode passar, Juliana? Bom, quando a gente fala em sistema de plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, integração de lavoura, pecuária e florestas plantadas.
Eu gostaria aqui de citar, Juliana, um pouquinho da FIP Paisagens Rurais, que é um dos projetos que compõe o Plano de Investimento do Brasil, com financiamento pelo Banco Mundial, junto ao Blitz, Agência de Cooperação Alemã. O arranjo institucional do projeto é formado pelo Serviço Florestal Brasileiro e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e tem como objetivo incentivar a adoção de práticas de manejo, conservação e recuperação ambiental produtiva, prestar suporte técnico adequado para o cumprimento do novo Código Florestal, sob a égide da Lei 12.651 de 2012, disseminar o uso de práticas da agricultura sustentáveis, incluindo a integração lavoura-pecuária-floresta e recuperação de paisagens degradadas, promovendo o planejamento do uso da terra, conciliando a produção agrícola com conservação da biodiversidade. As entidades executoras, Agência Alemã da Cooperação, a GIS, em parceria com o SENAR, coordenação do projeto, Serviço Florestal Brasileiro e a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, SDI, do MAPA. Parceiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espacial, INPE, e a Embrapa. Ações do projeto: seleção de 10 bacias hidrográficas nos estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, São Paulo, Tocantins e Brasília, com pastagens e ativos ambientais degradados. A capacitação de técnicos de campo em recuperação de pastagens e ativos ambientais. Esses são os projetos de paisagens que nós, juntamente com os parceiros, seja a BAPA, a IBA, a Fundação Bahia, estamos trabalhando para dar acesso a todos os produtores, sejam eles maiores ou menores. Aí, assistência técnica e gerencial para proprietários rurais, focada na recuperação de passagens e ativos ambientais nas 10 bacias hidrográficas, e o monitoramento em campo por sensoriamento remoto, visando mensurar as mudanças no uso do solo das 10 bacias hidrográficas. Então, já estamos indo quase para o fim. E qual é esse objetivo? Alcançar 700 propriedades com a execução desse projeto. E nós temos o Agro Nordeste também, que atende 8.600 produtores, e além de outras atividades que visam justamente contribuir para mudar a imagem criminalizada que nós vivemos hoje diante do mundo. Aí pode passar a tela. A importância da imagem que construiremos para o futuro. É tão importante a gente estar organizados em conjunto, as mais diferentes instituições, com as instituições de pesquisa, para que possamos ter manejos eficientes e adequados e podermos levar uma imagem ao mundo de que estamos, sim, praticando a sustentabilidade e sequestrando carbono. Pode passar a tela. O que esperamos com isso? Dizer que a agricultura sustentável é a certeza de que, com maior sequestro de carbono na produção, além de fazermos pulsar o coração da cadeia do agro para o mundo, estaremos contribuindo para que as futuras gerações possam continuar esse trabalho de forma cada vez melhor. Com isso, eu quero dizer que esperamos que aquelas pessoas que adquirem nossos produtos, por mais que elas queiram rastrear o nosso produto,
citando um exemplo, que a China compre uma lata de óleo vegetal e queira rastrear, que ela possa fazê-lo com segurança e que nós tenhamos a segurança de que ninguém vai renunciar ao nosso produto por nós estarmos exercendo atividades que não sejam compatíveis com a sustentabilidade. Quero agradecer a todos pela oportunidade e estarei à disposição para também contribuir e tirar dúvidas. Obrigada. Obrigada, Carminha, pela apresentação, pelo tempo. Eu estou com algumas perguntas aqui, e vou começar com... Vou voltar um pouco para a apresentação do doutor Alexandre, com uma pergunta que eu tenho aqui. Então, só... Bom, doutor Alexandre, tem uma pergunta aqui referente à iniciativa 4x1000, né, que é uma iniciativa que veio do governo francês, a princípio, né, e a gente sabe que existe um limite para o armazenamento de carbono no solo e que para a formação da matéria orgânica também são necessários nitrogênio, fósforo, elementos que em muitos solos tem um nível baixo. Você poderia comentar um pouco sobre isso, né? Principalmente sobre esse limite de armazenamento de carbono no solo? E também um pouco sobre o tempo, né, doutora Alexandre, que você falou, né? Esse estudo que você mostrou foi um estudo de 6 anos, né? Que foi feito pela Embrapa junto com a Fundação Bahia, e você disse que a gente precisa ter pelo menos uns 4 anos de um sistema plantio direto bem implementado para começar a ver esse incremento de carbono no solo, né? Isso, Juliana, exatamente. Vamos de trás para frente, né? A gente tem observado que nos primeiros anos, né, dificilmente a gente vai ter essa resposta de incrementos consideráveis de carbono, né? Porque precisa dos micro-organismos atuarem, incorporando isso gradativamente ao longo do tempo, principalmente nas camadas mais superficiais, e ao longo do tempo em camadas mais profundas, né? Com essa questão de nutrientes, né? Você falou de nitrogênio e fósforo, igual eu comentei lá, né? De corretas adubações, né? Então, as plantas só vão acumular biomassa, né, nos seus tecidos vegetais, né? Se tiverem os nutrientes disponíveis em quantidade no momento certo, né? Então, acontece muitas vezes, um exemplo clássico é no Cerrado da Bahia, que os solos são extremamente arenosos, com baixa matéria orgânica inicial, né? O Cerrado da Bahia, naturalmente, ele tem baixo teor de nutrientes. Então, a capacidade de acumular matéria seca é menor. A CTC desses solos, a capacidade de troca catiônica, ela é bem baixa. Então, somente as adubações, né, ela vai possibilitar que essas plantas desenvolvam bem. E outro detalhe, não tem como aumentar carbono no solo se não tiver um devido fornecimento de nitrogênio, né? Aquela questão de relação CN, existe um certo equilíbrio que carbono demais, um exemplo clássico é serragem, né? Sai jogando serragem nas áreas, dificilmente, se você não acrescentar nitrogênio, você não vai conseguir incorporar aquilo como um composto orgânico. Outro exemplo que acontece muito é com relação a milho com braquiárias. Se não for feita uma devida adubação nitrogenada, esses micro-organismos, para decompor esse material orgânico, que tanto de parte aérea quanto de raiz, ele vai usar o pouco nitrogênio que está no solo e vai faltar nitrogênio para a cultura que vem posteriormente, né? Então, tem que ter um equilíbrio nutricional bem adequado. Nada vem do nada, não tem como essas plantas desenvolverem e formar uma grande fitomassa se não tiver uma adubação adequada. Fósforo também, né? Geralmente todos os nutrientes em maior ou menor proporção, mas nitrogênio, fósforo e potássio são os 3 principais que são bem importantes para isso. E com relação ao limite para armazenamento, esse foi um questionamento, inclusive aquele trabalho que eu comentei lá, que está citado,
ocorreram algumas críticas científicas da comunidade internacional justamente quanto a isso, né? Tem vários solos no mundo que o potencial de estocar carbono, ele já está no limite que não vai conseguir mais você aumentar, né? Então, é muito difícil você ter incrementos. Mas no nossos solos do Cerrado, salvo algumas exceções que eu, inclusive, conheço, algumas regiões, somente quanto mais argiloso a região, quanto mais argiloso o solo, a tendência é de a gente, ao longo do tempo, ter um maior incremento e essa magnitude ir diminuindo. Nesses solos de cerrado que a gente conhece na maior parte, principalmente aqueles que têm uma quantidade de argila menor do que 35%, a gente consegue, com grande sucesso, incorporar carbono, porque está muito baixo nesses solos, de modo geral. Então, a gente tem um bom tempo para conseguir armazenar. Vai chegar um momento, Juliana, que vai estabilizar. Só que vai estabilizar nas camadas mais superficiais. A gente tem acompanhado alguns trabalhos, inclusive que a gente desenvolve aqui na Embrapa Arroz e Feijão, que a gente está observando acréscimos de carbono, não em cima, mas a gente consegue observar acréscimo de carbono 60 centímetros até 1 metro de profundidade. Vocês lembram da foto que eu coloquei daquelas raízes, indo lá no fundo do solo. Então, é isso que, ao longo do tempo, talvez o limite nas camadas de 0 a 40, que é o da iniciativa 4 por mil preconiza, até 40 centímetros, talvez ele vai esgotar, mas lá no fundo a gente vai conseguir mostrar para o mundo que nossos solos são profundos e a gente consegue aportar muito mais além do que aquilo nas camadas mais iniciais, tá bom? Alexandre, e aí eu vou emendar um pouco uma pergunta. Eu não sei para dela, Caminha, se vocês tiverem alguma consideração também em relação a isso, por favor, fiquem à vontade. Mas com a sua fala agora, né, Alexandre, a gente, e até lembrando o título do evento, né, que é o potencial da agricultura de baixo carbono para o oeste da Bahia. Então, eu acho que a gente tem esse potencial do aumento do uso das práticas de baixo carbono, né, que vocês falaram um pouco e que a Carminha mostrou também como é importante ter uma assistência técnica ligada a isso, para a gente ampliar o uso para os diferentes tamanhos de propriedade também, né? Mas pelo que você falou, a gente também tem um potencial ligado ao tipo de solo que é encontrado na região. Eu tenho um potencial maior de incremento de carbono também pelo tipo de solo que a gente tem na região. E aí, pensando nisso, tem uma outra pergunta aqui, que é sobre qual seria esse potencial do sequestro de carbono mesmo para o oeste da Bahia. Se dava para fazer meio uma conta de padaria aqui. Que a gente teria em torno de 2 milhões de hectares de sistema plantio direto sequestrando quantas toneladas, mais ou menos, não sei se dá para responder essa pergunta. Tem duas diferenças, Juliana. Tem a taxa, a velocidade de aumento do estoque de carbono nos solos arenosos da Bahia, ela é maior. O potencial, em função do solo ter menos cargas elétricas, em função da característica textural, né, ele acumula menos carbono do que um solo argiloso. Por exemplo, os nossos solos aqui, de 0 a 40 centímetros, a gente tem acumulado de 50 a quase 70 toneladas de carbono de 0 a 40. Né? Lembra aquele mapa lá na minha apresentação do mundo, que tinha lá os diferentes países? Eu falei que no Brasil estava lá em cima no vermelho, indo para o amarelo. O verde claro, ele está lá de 50, 60. Então, a gente tem várias regiões no Cerrado que a gente está indo para 60, 70 toneladas e às vezes até mais, né? De 0 a 40. Então, isso é bem importante, né? Com relação a essa sua conta que você falou, então, a gente tem no Cerrado da Bahia, atualmente, cerca de quase 270 mil hectares, se eu não estou enganado, os dados atuais da Conab, de algodão, né? Já foi 300. Mas somando a soja e o algodão, geralmente dá cerca de 2 milhões de hectares, né? Se colocar o milho todo da Bahia, ele daria cerca de quase 2 milhões e meio de hectares. Mas vamos jogar 2 milhões para facilitar a conta, né? Então, de 0 a 40,
Se a gente pegar aqueles dados que eu apresentei, a gente teve um acúmulo anual de cerca de 1,6 tonelada de carbono por hectare. Vamos facilitar o cálculo, vamos colocar 1,5. 1,5 vezes 2 milhões de hectares, nós temos cerca de por ano, a gente estaria acumulando 3 milhões de toneladas de carbono de 0 a 40 por ano, né? Em 10 anos seriam 30 toneladas. Eu imagino que, em função dessa condição do solo, e os solos de cerrado nativo, das áreas como um todo da Bahia, em solos mais arenosos, ele tem muito pouca matéria orgânica. O cerrado geralmente é muito ralo. E essas culturas que a gente tem trabalhado, a gente consegue perceber que muitas vezes ela ultrapassa esse potencial de carbono acima do que o cerrado fornece, né? Então, esse é um grande benefício, né? Que a gente já acredita que vai mais do que 10, 15, 20 anos, eu acho que o potencial de aumentar esse carbono. Agora, perder vai ser fácil, igual eu comentei, né? É só voltar para os processos tradicionais e não conservar. Obrigada. Carminha, quer falar alguma coisa? Estava com o microfone ligado? Não. Obrigada, doutora Alexandre. Tem uma... Vou contribuir aí um pouquinho. Vai lá para dela. O que a gente tem percebido aí nos manejos, né? Falei um pouco na apresentação, ali já mais no final, bem rápido, mas qualquer movimentação de máquina que tenha sobre o solo, a perda desse material em superfície é muito rápido, né? Então, realmente, as operações elas têm que ser muito bem calculadas sobre a área. Quanto menor número delas, desde que se tenha eficiência produtiva, melhor. Então, no final das chuvas, quando nós vamos implantar, por exemplo, uma sucessão de cultura, aproveitando o final da chuva e acaba não tendo sucesso porque eventualmente a chuva não acontece, acaba acelerando o processo de decomposição daquele pouco que tinha sobre o solo. Por quê? Porque passou pneu ali, passou máquina, enfim, interferiu, acelerou a decomposição daquela massa, né? A questão dos nutrientes, respondendo um pouco, né? Logicamente, tem que ter em bons volumes, assim como a nossa alimentação também. Então, em bons volumes, tem se percebido que se consegue realmente produzir milho e braquiária, e ter muito pouca interferência na produtividade do milho em solos jamais corrigidos. Nós tem altíssimas produções, altas produtividades, enquanto solos mais novos, quando está em processo de construção, é uma diferença mais gritante, no caso, principalmente quando falta chuva, onde não se tem consórcio, se mantém um pouco a produtividade um pouco mais alta, não quer dizer que é excepcional, porque aquele solo, aquele ambiente ainda está em construção, né? Apesar de que a construção vai seguir. Mas se tem se conseguido realmente esse incremento, né, da matéria orgânica, saindo lá no caso nosso da Passeral, né, uma região que até é um pouquinho acima da média, a matéria orgânica original, de 1,5 a 1,7, assim, originalmente, e hoje passando dos 3%. Então, esse incremento tem ajudado muito também na questão operacional de conseguir ter uma implantação de uma lavoura melhor, porque o armazenamento de água na superfície ele começa a ficar algo importantíssimo, né? Quando se tem um plantio convencional, se planta 2 a 3 dias depois da chuva, não se tem mais umidade boa para implantar uma lavoura. Plantar é uma coisa, implantar é outra, totalmente diferente, né? Hoje nós estamos conseguindo implantar uma lavoura 13, 15, 16 dias após uma chuva, fazendo uma implantação da lavoura realmente, ou seja, um plantio que nasce a lavoura, que estabiliza a lavoura sem depender de uma chuva, né? Então, esses ganhos já não se trabalha com solo muito úmido, porque não há necessidade de entrar tão logo na lavoura. Por quê? Porque se tiver 10, 15 dias de sol, vai se conseguir plantar ao longo desse período, que para muitos é um veranico, e onde você tem um sistema, um ambiente
já bem construído, você consegue continuar a sua operação de plantio, que realmente a lavoura vai se implantar e vai ter uma ótima produtividade. Então, esse é o grande ganho, né? A grande estabilidade da lavoura, é poder ter realmente esses nutrientes com essas adubações boas, bem feitas, num equilíbrio, né? Obrigada, Pradella, por complementar também. Tem uma pergunta aqui, também, que eu acho que cabe um pouco para o Pradella, um pouco para a Carminha também, né? Vocês falaram bastante dos benefícios do sistema plantio direto. Pradella falou agora, por exemplo, do aumento da umidade do solo, né? Que possibilita uma implantação da lavoura depois de mais tempo de chuva. Carminha, acho que tem algumas das fotos que você mostrou também são em áreas consideradas limitantes por conta da chuva, né? E aí, o que eu queria saber um pouco de vocês o que vocês acham, o que falta ainda, o que o produtor precisa para conseguir implementar essas práticas dentro da sua propriedade, né? A Carminha falou um pouco sobre assistência técnica, né? Os projetos junto à FAEB de assistência técnica, mas vocês acham que algum outro tipo de incentivo financeiro que seja ligado, por exemplo, ao pagamento por serviços ambientais relacionado a sequestro de carbono, seria um incentivo para os agricultores mudarem o sistema de produção? Bom, Juliana, eu acredito que dependendo do produtor, da demanda que ele tem, vamos falar, porque a Bahia é um estado muito grande, muito diverso, tem regiões que trabalham com agricultura de pequena demanda e que, com certeza, um pagamento seria fundamental para que eles possam ter, além da assistência técnica, que é de fundamental importância para que eles tenham o conhecimento e a consciência que esse tipo de manejo vai auxiliá-lo muito, também o pagamento fará uma grande diferença, com certeza. Agora, para produtores do nível do dela, até, digamos, não que não vá fazer diferença receber alguma coisa, mas o ganho na produtividade, como eu disse antes, já ressarce um pouco do investimento feito com esse manejo, com essa tecnologia aplicada ali. Eu não sei se o professor concorda. E aí eu queria acrescentar alguma coisa, falando um pouco da irrigação, que ela acaba nesse momento em que o mundo grita por sequestro de carbono e nós precisamos ter consciência de que não podemos retroagir, e sim temos que adotar essas práticas, a irrigação é uma ferramenta que, se bem trabalhada, com economia no uso da água, com a rotação de culturas adequadas, pode ser uma grande ferramenta para sequestrarmos carbono e alcançarmos talvez algum nível de respeito maior pela nossa atividade, pela sustentabilidade da nossa atividade. E aí eu gostaria também de fazer um chamamento que juntos nós precisamos pensar de que maneira nós podemos ter alguma instituição, não sei se instituição ou o quê, que pudesse nos certificar para que lá na frente, onde nós apresentarmos essa certificação, seja aceita e seja indiscutível no mundo. Talvez através de uma CNA, eu não sei, mas isso é uma coisa que precisamos maturar junto. Obrigada, Carminha. Pradelas, quer complementar? Sim. As questões dos subsídios, dos financiamentos de longo prazo, taxas de juro
menores, né? Enfim, o acesso a esse recurso com certeza consegue acelerar o processo, né? A gente vê as mudanças mesmo, que seja de antropização ou de mudança de pastagem para agricultura, os investimentos para se atingir um bom nível de produtividade são bastante elevados, né? Logicamente que o insumo que tá se vendo, né, há muito tempo, e cada vez mais as doses estão sendo maiores, as formas de interpretação estão sendo diferentes, né? Há trabalhos de universidade mostrando isso, que as altas doses, não, as doses mais coerentes de calcário, né, nos nossos solos é o que, assim, tem uma possibilidade muito enorme de acréscimo de produtividade, mesmo em áreas velhas, né? Mesmo em áreas que já produzem muito bem, né? Não vou aqui dar aula de calcário, porque não é minha formação, mas a gente tem percebido isso nitidamente, onde se utiliza doses maiores desde a abertura, e vem se repetindo essas doses, e em plantio direto, as aplicações são todas em superfícies, e talvez pode ser considerado até overdose praticamente hoje, e isso aí está dando resultado, por incrível que pareça, né? Abre uma capacidade do solo de receber mais, de entregar mais, e, enfim, dos micro-organismos trabalhar mais rápido, porque tem mais nutrientes ali, enfim, o pH mais alto. Então, voltando ao incentivo, que é o que interessa, como fazer esses altos investimentos de 3, 4, 5, 7, 10 toneladas de calcário, enfim, de outros investimentos. O investimento em máquina, muitas vezes esse investimento é pequeno, não é tão grande. Com simples adaptações, continua se utilizando e melhorando muito o processo de produção com pequenas adaptações, às vezes. Então, com certeza, a linha ABC, na época até participei um pouco dos estudos, ela com certeza acelerou esse processo aí. Por quê? Porque trouxe a possibilidade do produtor ter um recurso voltado à correção de solo, à rotação de cultura, à implantação de culturas de gramíneas, enfim, de fazer consórcios, com uma taxa de juro um pouco mais subsidiada do que as outras linhas, ou com subsídio que as outras não tinham em algum momento, e também o prazo de pagamento, né? Ao invés de se demorar 3, 4, 5, 10 anos, às vezes, para fazer um negócio bem feito, e pagando aos poucos, se dá uma injeção de valor alto no negócio, né? Um investimento alto, faz o negócio mais rápido, né? Faz um investimento mais rápido, e você vai ter um retorno mais rápido, ou seja, esse retorno é o que vai pagar o financiamento. Então, há uma troca aí, essa é a verdadeira securitização, né? Você planeja um faturamento de caixa e faz um investimento para isso. Então, o investimento, o subsídio que seja, ele acelera o processo de sequestro de carbono e tal, e o aumento de produtividade para atender a demanda mundial por alimentos e energia e outras fontes que há demanda, né? Obrigada, Pradella. Carminha, eu acho que agora, né, o doutor Alexandre trouxe essa revisão do Plano ABC, que foi feita agora, né? Acho que mais detalhe dela vai ser lançado no começo do segundo semestre, pelo que eu vi, e eu acho que logo que o Plano ABC foi lançado em 2010, o assunto não estava tanto nas rodas, né, ainda de conversa. Então, por muitos anos se teve um aporte maior da linha de crédito e uma tomada de crédito menor do que estava disponível, né? Acho que um pouco por desconhecimento, tanto do setor financeiro mesmo, dos técnicos dentro do banco, para oferecer essa linha de crédito para os produtores, tanto dos produtores para acessar, né? Acho que agora que a gente está, assim, que esse assunto está mais nas rodas de discussão, e a gente está falando mais sobre isso, e vai ter essa revisão do plano. Eu acho que o crédito vinculado ao ABC é uma boa oportunidade também para alavancar o uso dessas práticas, né, no Cerrado como um todo, enfim.
E tem uma pergunta aqui, eu acho que é do professor Jorge, do professor Jorge Silva. Ele parabenizou aqui a apresentação, e perguntou se você, Pradella, tem dados da comunidade microbiológica nessas áreas de maior fixação de matéria orgânica no solo. Eu acho que essa pergunta também cabe para o doutor Alexandre, se tiver algum comentário sobre isso, né? Que a gente ouvi vocês falando um pouco sobre a importância também da comunidade microbiológica no solo, do sequestro de carbono. Eu ou o Alexandre por primeiro? Vamos deixar você primeiro, Pradella, que hoje é seu aniversário, então está com crédito. Não por isso. Tá. Bom, números da comunidade microbiológica, eu vou ser sincero que eu não tenho esse estudo da propriedade. O que eu posso falar é do que nós fizemos, né, desde a década de 70 com Bradyrhizobium, que se utiliza ano após ano, e depois, na sequência, e já aqui na Bahia, daí no ano de 2004 em diante, quando nós começamos a utilizar em todos os plantios, né, de forma de jato dirigido, vários biológicos, aí principalmente no sulco, né, e inclusive o Bradyrhizobium também passou a ser no sulco dessa época para frente. Então, a gente viu diferenças bastante grandes, inclusive a gente mediu, fez análise bromatológica em uma das safras, para ver o que tinha de diferença, onde se aplicou, por exemplo, o uso de tricoderma, tanto na cultura do milho, quanto na braquiária, que na época era a rosigensis que se utilizava no consórcio. E se teve aí um aumento de produção de biomassa, né, de massa seca, acima de 20%, e na qualidade também, na faixa de 25% no aumento de qualidade, com o uso de tricoderma, por exemplo. E aí, na sequência, nós utilizamos também Bacillus subtilis, Pocônia, utilizamos, falar marca comercial aqui, que fica mais fácil, né, mas enfim, Microgel, o Azospirillum, né, na co-inoculação, e tudo isso a gente vai medindo e continua utilizando, porque está tendo uma melhoria e um acréscimo de produtividade aí com a utilização disso, né? Então, se consegue realmente, depois de algum tempo, em área de cerrado, né, que é extremamente seco esse solo, né, que você vê que é pobre, né, em qualquer época do ano você encontrar minhocas, encontrar outros organismos visíveis, aí com certeza o que está dentro do solo é muito interessante, né? A qualidade das raízes dessas plantas são realmente impressionante em relação ao antes, né? Isso aí também tirado bastante da linha de plantio, tem melhorado muito a qualidade das raízes, né? E a gente tem testado isso, no nosso caso, com a rotação de cultura, o tirar, inclusive o fósforo da linha tem aumentado a produtividade, tanto no milho quanto na soja, e tem facilitado o operacional, então, né, porque passa a ser para tudo em superfície, com uma praticidade bastante grande e com menos agressão ao solo para fazer essa incorporação, e feito também na época da seca, onde o pisoteio, né, a compactação é muito menor. Nós temos um acréscimo aí, sim, de micro-organismos que tem que ser medido para saber o que tem lá, né? Mas sei que a festa é grande. Então, Juliano, deixa eu complementar. A gente tem avaliado nesse trabalho, né, que foi feito na Fundação. Na verdade, a Ieda, colega nossa da Embrapa Cerrados, ela atua conosco nesse projeto, né? Não somente na Bahia, a gente atua aqui em Goiás, atua no Mato Grosso também, no Mato Grosso do Sul. E uma coisa que a gente observou na Bahia, ela fez, acho que a primeira foi em 2017, se eu não estou enganado, 2017 ou 2018. Aí, o ano passado, nós coletamos solo de novo, em março, pessoal da Fundação Bahia, e praticamente dobrou a atividade enzimática, principalmente a beta-glicosidase, e a sulfatase foi menos, aumentou também, né? Mas o que evidenciou muito os sistemas mais conservacionistas ao longo do tempo é o aumento dessa atividade biológica nesses sistemas, né?
E o organismo, ele só vai estar no solo atuando se tiver substrato, se tiver o carbono, né? Se tiver a fitomassa que vai acumulando. Então, a atividade biológica, essas enzimas, né, as bioanálises do solo, né, que é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que tem sido bem difundida, ela é um indicativo que o solo está sendo bem manejado e que tem um potencial grande dele continuar melhorando em termos de agregação de carbono no solo, né? O ano que vem, em fevereiro ou março, a gente vai coletar de novo, então depois de 2 anos, e a ideia é a gente ir ao longo desse tempo e vendo quais os avanços vão ter, até que ponto a gente consegue avançar, assim como está sendo feito com relação ao estoque de carbono. Certo, obrigada, gente. Então, professor Jorge, que fez essa pergunta, está respondido, e precisando, então, de mais dados, é só falar com o doutor Alexandre também. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, comentário, na verdade, para a gente ir encerrando, é do Lício Pena, e ele fala assim: a comprovação desse balanço positivo no sequestro de carbono poderia ter a possibilidade de comercialização desses prováveis créditos de carbono, transformar boas práticas em dinheiro, né? E aí eu acho que aqui a Carminha falou um pouco, comentou um pouco sobre isso, né? Da importância de rastrear isso, né? Isso seria uma maneira de a gente conseguir comprovar esse balanço positivo de carbono com o uso das boas práticas, né? E a gente vê que tem iniciativas, né, já que estão indo nessa direção, então, diferentes calculadoras de carbono, né, para diferentes práticas e culturas. A Solidariedade está trabalhando nisso junto com a AIBA na região, inclusive para a produção de soja. E aí eu acho que tem, né, assim, para além, a gente tem essa pergunta aqui sobre créditos de carbono para a agricultura, mas eu acho que a Carminha, o Pradella e o doutor Alexandre também falaram muito bem que tem já esse incremento na produtividade que paga, né, o uso o custo maior das boas práticas no começo da implementação, né? E então eu queria ouvir um pouco também, né, Carminha, Pradella, o que vocês acham disso, né, dessa como que a gente faz para comprovar esse balanço positivo, seja para ser usado como um crédito de carbono ou para outro incentivo, né, tipo uma taxa menor para pegar custeio, por exemplo, uma coisa assim. Na verdade, os bancos já utilizam esse tipo de prática, né? E estão buscando muito isso também, de diminuir o juro em quem utiliza essas práticas de sustentabilidade. Então, trabalhar com juro mais barato. Agora, a mensuração e a comprovação é onde a gente ainda impacta um pouco em dificuldade de comprovar esses manejos. Exceto em loco, você não tem outra ferramenta que nos ajude a provar que estamos tendo esses manejos adequados. Eu não sei, assim, o Pradella falou muito no calcário, o professor nos mostrou muito isso através das ferramentas. Agora, como aqui o projeto Paisagem, que é do ABC+, também, ele já tem alguma ferramenta, mas é tudo ainda muito novo. Eu acho que todos nós ainda estamos aprendendo junto. E, obviamente, como eu citei antes, que para os menores produtores, maior é a importância de ser ressarcido. E não é justo. Por exemplo, nós precisamos sim falar que todo mundo utiliza oxigênio e libera gás carbônico, esteja na área urbana ou esteja na área rural. Então, todas as pessoas teriam que contribuir, sim, com aqueles que estão sequestrando o carbono.
e sendo eles um pequeno produtor que precisa muito disso para que ele possa continuar com sua atividade de forma sustentável, obviamente que isso vem contribuir muito, né? Nós temos um outro problema que é muito sério nisso, que é a regularização fundiária também, que muitas vezes impacta em ele não ter acesso a determinados benefícios por ele não estar com a titulação da terra regular. Mas é um grande trabalhador, é um grande sequestrador de gás carbônico e, ao mesmo tempo, ele não tem acesso a essas ferramentas que otimizariam muito mais a sustentabilidade. Agora, nós, enquanto produtores brasileiros, temos sim que pensar Brasil, em como a gente pode trabalhar isso para vendermos uma imagem. E aí entra conhecimento, ciência e comunicação. E isso é fundamental para todos nós termos acesso a tudo que precisamos e vendermos uma imagem de respeito, enfim, para o mundo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O Pradella pode complementar, eu acho que de forma mais técnica, porque o Pradella é muito mais técnico do que eu, o professor mais ainda, né? Enfim, a gente tem que achar um caminho. Bom, acho que porque se planta lavoura, porque as fábricas de automóveis fazem os automóveis para vender, porque tem quem compra, né? Então, o plantio direto por si só, quem faz ele vê suas vantagens, inicialmente a segurança, né, de umas médias melhores de produtividade, né, com mais chuva ou com menos chuva, você tem uma variação menor quando se tem essa segurança. De novo, volto lá na questão, né, uma pergunta é quanto choveu na propriedade. Para mim, a mais importante é quanto armazenou, porque se a água caiu, foi embora da propriedade, foi pior do que não ter chovido, porque junto com ela sempre vai levar o que tem de bom ali. Então, sempre é muito importante sabermos quanto armazenamos dessa água para poder ter esse benefício de ter 10, 15, 20, 30 dias de veranico e ter o mínimo de impacto possível, né? Isso nós vamos conseguir fazer com as boas adubações, com as rotações de cultura, com os mix de cultura e, enfim, todo um processo de manejo que é um processo contínuo, né? A cada dia, não é a cada ano, a cada dia tem que estar lutando por isso. Então, é uma perseverança muito grande, né? Então, na questão do carbono também, eu acredito que se isso é tão bom assim para a humanidade, não estou aqui questionando se é ou não é, mas se isso é tão bom para a humanidade, eu acredito que sim, que tem que haver o incentivo, tem que haver, isso tem que ter um valor, porque isso tem um valor para a vida. Então, tem um valor também monetário para aquelas empresas que não têm uma árvore sequer, frotas e frotas de máquina, de caminhão e tal, não se tem algo. Então, por que uma classe tem que assumir essa responsabilidade para ter o ar puro para todos os outros, e ele, inclusive, respirar? Então, eu acho que é justo isso virar um serviço, é uma entrega ambiental de quem está produzindo, sequestrar carbono, produzir mais alimentos, enfim, nesse sentido, né? E, com certeza, se realmente houver o incentivo, houver o crédito de carbono, enfim, o mercado de carbono, vai acelerar o processo lá na lavoura de os produtores utilizar mais técnicas para poder vender mais, né? Eu vi alguma coisa da Alemanha, conversando com um produtor há não muito tempo atrás, que se eles venderem o que eles estão esperando vender de carbono, o soja vai ser para produzir carbono e não para produzir grão, né? Ou seja, vai valer mais a venda do carbono, na opinião, e ele é um empresário, que inclusive tem empresas no Brasil, né? E ele mostrando lá que eles vão estar recebendo mais valor para eles pelo carbono sequestrado do que pela própria soja nesse cálculo que estão fazendo. Não quer dizer que isso vai ser para a vida, para sempre, mas inicialmente esse é o cálculo deles. Então, quando houver esses incentivos, sempre vai ser, o preço da soja está mais alto, vai aumentar a área de plantio.
Pode ser que aumente a produtividade, pode ser que aumente a produção ou não, mas a área de plantio aumenta. Existe demanda para mais grão, existe demanda para mais carbono. Então, haverá mais pessoas querendo sequestrar mais carbono, ou seja, Carminha, nós vamos passar de agricultores, nós vamos ser intitulados verdadeiros sequestradores, mas de carbono, viu? Fique bem claro isso. Juliana, deixa eu só fazer um comentário, né? Eu acho que é bem interessante essa preocupação das entidades, né? O pessoal da FAEB aí da Bahia, as entidades, né, as estaduais, o próprio governo, o Ministério da Agricultura, que a gente tem percebido nos últimos 2 anos, né, esse tema tem ficado muito em evidência, né? Nós, Embrapa, temos sido muito procurados por grandes grupos, por grandes empresas, todos interessados. Existe uma pressão internacional de compradores de soja, compradores de algodão. Então, várias entidades têm nos procurado, porque o tema está em evidência, eu acho que não retrocede, e eu acho que isso é um grande benefício para o agricultor brasileiro. Já que a população mundial está só aumentando, esse povo quer comer, o povo no mundo quer comer carne, quer comer bem, quer melhorar, isso é muito bom. E isso é uma grande vantagem, uma grande porta, né, para o agricultor brasileiro trabalhar bem, produzir bem. Eu acho que faltam algumas estratégias, como que vai monitorar isso que a Carminha comentou, né? Eu acredito que, eu não sou especialista na área, né? Mas vai chegar algum ponto que as próprias imagens de satélite vão comparar várias imagens, solos que estavam descobertos, solo que não estava coberto, solo ficou coberto boa parte do ano. Então, vão ter alguns indicativos que às vezes não vai medir o carbono em cada propriedade, até porque é demorado e não é barato. A análise de carbono no solo não é barato, né? A não ser que exista um plano nacional de apoio à criação de vários laboratórios, né, para que isso se torne mais rotina e mais fácil de mais acesso, né, e que possa o pessoal fazer, ou fazer modelos, né, vários modelos, tabelas, né, as tabelas, muitas delas são feitas com base em cálculos de países de clima temperado, né? Nosso ambiente tropical é totalmente distinto, por isso a importância da pesquisa agropecuária para o nosso ambiente Brasil. A gente mesmo mostrou, né? A gente coloca muito mais carbono no solo do que a iniciativa 4 por mil, que é a visão europeia. A nossa visão tropical, o potencial nosso é muito maior. Então, acho que é essa percepção do setor produtivo, da importância e da vantagem, e o governo brasileiro, as entidades, as instituições se envolvendo, pesquisando, fazendo transferência, eu acho que a gente vai conseguir avançar bem nos próximos anos. Só querendo fazer uma complementação, nós sabemos que o mundo precisa comer mais. E nós sabemos também de alguns projetos, né, como o ABC+, que está com um projeto bem grande de incentivo aos pequenos agricultores, ou seja, agricultura familiar. E no entendimento nosso, o agricultor é sempre agricultor, não importa o tamanho que ele tenha. Porque muitas vezes a gente fala num pequeno agricultor ali com 30, 40 hectares produzindo hortaliças e que ele está empregando lá 40, 50 pessoas. E nesse manejo dele, das hortaliças, como ele pode estar contribuindo com o sequestro de carbono. Então, é tão amplo esse leque. Lá na pecuária, a carne do bem, que hoje está sendo trabalhada também com muita, né, professor Alexandre, eu acho que vocês até entraram nisso, e também tem alguma pesquisa, algum estudo nesse sentido. A nossa imagem, primeiro, nós temos que vender uma imagem boa para o Brasil, e depois lá fora. A gente hoje sabe que algumas trades têm sofrido represálias fora do Brasil, justamente por nós não estarmos conseguindo comprovar que a nossa agricultura é extremamente sustentável. E aí, como federação, o Pradella lembra, né? Pradella, acho que foi 2 anos atrás, que vieram, a gente trouxe para cá 16 consulados, cônsules de diferentes países, que até fomos lá na cooperativa. E
O que a gente sabe? Que eles nos cobraram. Vocês precisam mostrar ao mundo a forma como vocês trabalham, como é sustentável. Não é isso que está sendo vendido lá fora. Então, essa é uma das grandes preocupações que nós, enquanto instituições, temos e que trabalhamos muito para que isso seja minimizado. E aí cabe a nós, que estamos aqui na base, como eu disse no pensamento final, que somos o coração de uma cadeia produtiva, implementemos e levemos ao conhecimento da grande maioria dos brasileiros como se trabalha bem, para que eles, aqui no Brasil, falem bem e lá fora também, e que não tenhamos que ser, cada pouco, acusados de não estarmos praticando a nossa produção de forma sustentável, né? Claro que nós temos inúmeras culturas de ponta a ponta do Brasil, e isso significa muita oportunidade de trabalho para essa defesa e essa produção equilibrada, né? Obrigada, Carminha. Eu vou começar a encerrar aqui o nosso evento. A gente já passou um pouco do tempo. Eu queria só avisar aqui que o evento fica gravado. Então, né, quem quiser rever, se for alguma dúvida, compartilhar. Algumas perguntas a gente não conseguiu responder aqui por conta do tempo, então, se vocês quiserem deixar no chat o e-mail, a gente direciona para os palestrantes, né, e manda essa resposta por e-mail. Também queria avisar que no dia 15, às 8 da manhã, a Fundação Bahia vai ter um workshop sobre os resultados de pesquisa de soja e cultura de sucessão da safra 2021. E queria muito agradecer a Carminha, o Pradella, o Alexandre por terem aceitado o convite e, né, terem ficado aqui essa noite para a gente conversar sobre isso. Acho que a gente tem alguns desafios aqui ainda, mas é muito bom saber que tem um pessoal que está animado, né, e buscando soluções, construindo junto. Então, a gente tem bastante trabalho pela frente, mas acho que construindo junto vai ficando mais animado também, né? Então, obrigada, viu, gente? Obrigada a todos, e nunca esqueçamos que precisamos de conhecimento e ciência para que a gente possa andar, né? E é isso aí. Obrigado. Obrigado a todos, né? No final da minha apresentação tem o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, pode mandar mensagem, tá bom? Estou à disposição. Agradeço novamente a Solidariedade, Fundação Bahia, a IBA, e aos colegas, né, a Carminha, o Pradella, por ter participado, e você, Juliana, também por ter tão bem conduzido. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada também.